Olá, meu nome é Tauana, sou aluna do 7º período do curso de Licenciatura em Pedagogia e irei apresentar, juntamente com minhas colegas Darliene, Edna, Josilene, Lucilene, Raíssa e Simone, o seminário da disciplina Pesquisa Aplicada na Educação 2, cujo tema é Capítulo 7, Ser Professor, Ser Educador, do professor Dr. Leonardo Augusto Couto Fenelli. Introdução. Ensinar e aprender com sentido. Educadores, onde estarão? Pergunta Rubem Alves, e ele mesmo responde: em que covas terão se escondido? Professores há aos milhares, mas professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação, e toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. E continua: com o advento da indústria, como poderia o artesão sobreviver? Foi transformado em operário de segunda classe, até morrer de desgosto e saudade. O mesmo com os tropeiros que dependiam das trilhas estreitas e das solidões, que morreram quando o asfalto e o automóvel chegaram. Destino igualmente teve o boticário, sem recursos para sobreviver no mundo de remédios prontos. O professor, ao contrário, é funcionário de um mundo dominado pelo Estado e pelas empresas. É uma entidade gerenciada, administrada segundo a sua excelência funcional. Excelência esta que é sempre julgada a partir dos interesses do sistema. Frequentemente, o educador é mau funcionário, porque o ritmo do mundo do educador não segue o ritmo do mundo das instituições. O educador, ao contrário, é um fundador de mundos, mediador de empresas, pastor de projetos. Não sei como preparar o educador. Talvez que isto não seja nem necessário nem possível. É necessário acordá-lo, e aí aprenderemos que educadores não se extinguiram como tropeiros e caixeiros. As reações às provocações de Rubens Alves não se fizeram esperar. Suas teses geravam uma saudável polêmica. O professor Jefferson Ildefonso da Silva sustenta que existe um falso dilema entre educador e professor. Desenvolvimento. Todo professor é por função educador. Para ele, o educador é um intelectual dirigente orgânico. Numa sociedade dividida, ele não é neutro. Numa perspectiva emancipadora, o educador é um intelectual orgânico das classes populares, a favor dos interesses das pessoas que necessitam de educação. A escola, para o povo, só tem sentido numa nova forma de organizar a sociedade. Não é possível fazer uma escola para todos dentro de uma sociedade para alguns. Ou seja, a democratização da escola precisa ser acompanhada de um novo projeto social. Uma educação cidadã precisa ser educação de classe. Vasconcelos insiste na questão do sentido da função docente. Ele sustenta que os educadores não estão sabendo articular o novo sentido da sua profissão, sobretudo em função do seu desgaste profissional. Ele sustenta que o que vai dar sentido à sua profissão é justamente a esperança de poder construir uma realidade diferente e de que a escola pode contribuir para a concretização dessa sociedade mais humana. O mesmo movimento que recupera o sentido do trabalho do professor é o que dá sentido ao estudo para o aluno. Estamos no mesmo barco, daí a importância de ver no aluno e na comunidade um aliado e não um inimigo, como tem acontecido. Vasconcelos insiste na necessidade de o professor ganhar o aluno para uma indispensável mudança que deve ocorrer. Não se trata mais de estudar simplesmente para poder garantir o seu lugarzinho no bonde da história.
Trata-se, isto sim, de estudar a fim de ganhar competência e ajudar a mudar o rumo desse bonde, ou seja, ajudar a construir uma sociedade onde haja lugar para todos. Uma educação sem esperança não é educação. A educação, nesse sentido, confunde-se com o processo de humanização, respondendo à questão como o professor pode se tornar um intelectual na sociedade contemporânea. O geógrafo brasileiro Milton Santos, falecido no ano de 2001, respondeu: quando considerarmos a história possível e não apenas a história existente, passamos a acreditar que o outro mundo é viável, e não há intelectual que trabalhe sem ideia do futuro. Para ser digno do homem, qual seja do homem visto como projeto, o trabalho intelectual e educacional tem que ser fundado no futuro. E dessa forma que os professores podem tornar-se intelectuais, olhando o futuro. Pensar a educação do futuro e o futuro da humanidade é pensar holisticamente, pensar a totalidade. Paulo Freire insistia que a escola transformadora era a escola do companheirismo. Por isso, sua pedagogia é uma pedagogia do diálogo, das trocas, do encontro, das redes solidárias. Companheiro vem do latim e significa aquele que partilha o pão. Trata-se, portanto, de uma postura radical, ao mesmo tempo crítica e solidária. Às vezes, somos apenas críticos e perdemos o afeto do outro por falta de companheirismo. Não haverá superação das condições atuais do magistério sem um profundo sentimento de companheirismo. Lutando sozinho, chegaremos apenas à frustração, ao desânimo, à lamúria, daí o sentido profundamente ético dessa profissão. Conclusão. Creio que existe ainda na comunidade humana uma imensa reserva de altruísmo e de solidariedade. O educador precisa conhecer e potencializar para romper as barreiras do represamento. Educar é empoderar, não é tanto ensinar quanto reencantar. Ou seja, ensinar neste contexto é reencantar, despertar a capacidade de sonhar, despertar a crença de que é possível mudar o mundo. Essa profissão, por isso, é insubstituível. Não podemos imaginar um futuro sem ela, não podemos imaginar um futuro sem professores. Nisso acredito nas palavras de Rubem Alves. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuaremos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor assim não morre jamais. A esta altura, muitos leitores e leitoras estarão se perguntando se eu não estaria idealizando a figura do professor, ignorando totalmente a estrutura caótica imposta às redes e sistemas de ensino pelo Estado capitalista, que acaba culpabilizando o próprio professor pelos fracassos da escola. O cenário não é otimista. Eu não poderia de forma alguma ignorá-lo. Ao contrário, precisamos reacender o sonho de ser professor com sentido justamente para combater essas coisas. Precisamos reafirmar o sonho justamente, como nos diz Paulo Freire, para fazer frente à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. Sair do plano ideal para a prática não é abandonar o sonho para agir, mas agir em função dele, agir em função de um projeto de vida e de escola, de cidade, de mundo possível, de planeta, um projeto de esperança. Referências.